Pois é, maravilha, estamos aqui nesta segunda-feira, fria em Itapetininga. Hoje nós estamos com o Biro Luciano. Boa noite, Biro. Fala, Cícero, boa noite. É um prazer estar falando com você novamente. E agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo quando você me convidou. E espero o nosso papo render aí, que tem muita história para contar nesses. É verdade. Eu conheci o Biro. Falar em Biro, o seu nome correto qual que é? Meu nome é Luciano, cara. Luciano Gomes. Luciano Gomes. De Siqueira. Conhecido por Biro. Conheci o Biro na época do Esporte Clube Itapetininga. Foi no ano 2002, né? Isso, foi em 2002, quando voltou o projeto, né? Porque o projeto, na verdade, do DERAC, né, do Esporte Clube Itapetininga, foi até o ano, se não me engano, o ano 2000. E aí 2001 ficou parado. E aí voltou 2002 quando o Adilson era o presidente, né? E aí voltou, teve o retorno ao projeto e a gente fez parte desse retorno. Tá certo, Biro. Então, eu pedi para o Biro essa semana, Biro, coloca alguma coisa aí sobre a sua carreira para eu ter uma ideia, mas nem deu para ler, porque é tanta coisa, sabe, né, Biro? Tanta coisa nesse espaço de tempo, né? Tanta formação profissional, mas vamos a... Bastante títulos, você viu? Muitos títulos, graças a Deus. Títulos. Jogos regionais, jogos abertos. Maravilha. Vamos começar, então, desde eu acho que praticamente iniciou quando você era juvenil do Esporte Clube Itapetininga, não, Vitor? Eu comecei, na verdade, em 98, fiz parte da equipe quando era juniores, né? Aí, em 99, eu passei a treinar com a equipe dos profissionais. Foi um aprendizado gigante. Aí, quando veio o Valdir Pérez, na época aqui, ser treinador do Itapetininga, a gente tinha uma amizade bacana, e aí na verdade, eu não profissionalizei ainda com ele, mas logo depois, no final, quando ele estava saindo, ele já pediu minha papelada, e aí eu, como último ano de juniores, eu consegui se profissionalizar. E aí, no ano de 99, na metade do ano, eu fiquei com o grupo, e foi uma aprendizagem para mim bacana, porque ali tinha cara ali rodado pra caramba, então foi um baita de um ano ali. Pra gente que é garoto, né? Então, praticamente, você começou no Esporte Clube Itapetininga junto com o Valdir Pérez, é isso? Isso, foi junto com ele. Foi no ano que ele esteve aqui e foi um ano bem bacana, cara. E sempre como goleiro, né? A sua vontade era ser goleiro mesmo, né? Sempre como goleiro. A gente tem uns espelhos aí na vida, né? E a gente acha... na verdade, assim, o goleiro, ele começa lá na frente, né? Queria ser centroavante. E aí vai vindo para trás. E aí, centroavante vai para o meio, do meio vai para lateral. Aí você não quer ser zagueiro, falar, então eu vou no gol. Então aí, resolvi ser goleiro. Bom, no ano 2000, eu me lembro, eu acompanhei o Esporte Clube Itapetininga, aquele pessoal de São Paulo, né? Você não participou dessa... Não, esse ano, infelizmente, eu não participei, né? Primeiro que 2000 foi o ano que eu servi o tiro de guerra, né? E pra você ter uma ideia, no final de 99 eu fui para o Paraná, fiquei um tempo lá na Portuguesa, londrinense, e aí eu só não acertei porque eu tinha que se apresentar ao tiro de guerra, e aí não consegui dispensa, e no fim não deu para voltar. E aí no ano 2000, bem dizer, eu fiquei meio parado. Aí em 2002, o Adilson Ramos liderou, né? O Esporte isso. Aí na gestão do Adilson, né? A gente teve a oportunidade de estar voltando. Aí eu me machuquei, você lembra disso? Né? Eu estava lá. Você estava lá. Eu acho que eu estava tendo uma sequência bacana. Acho que era o meu quarto jogo. Foi uma sequência de 4 jogos. E aí, infelizmente, eu vim a me machucar lá em Rancharia. E aí as coisas desandaram. Aí eu acho que eu não tive uma assistência que era para eu ter na época, né, cara? Porque foi uma lesão grave e
Infelizmente, até hoje eu sinto dor no tornozelo, para você ter uma ideia, mas eu acho que não tive uma assistência, porque até o outro ano de 2003, na verdade, eu queria estar voltando, né? Porque 2003 foi o ano que também engrenou o time, né? Porque 2002, na verdade, a gente pecava muito, a gente tinha os altos e baixos. E 2013 teve uma ascensão, o time progrediu. E aí, infelizmente, eu não fiz parte. E aí, fazer isso é coisa da vida, né, cara? Relembrando aquele jogo lá em Rancharia, foi um empate heróico, né, Biro? Porque eles haviam ganho do Derac aqui de 4-1 e achavam que lá ia ser fácil, né? E no fim saiu 1-0 para nós. Me lembro bem desse jogo aí, o gol do Baldock, né? Baldock, isso, né? O gol dele. E aí foi uma pressão tremenda que, inclusive, culminou com a sua contusão, né? Porque foi um bololô dentro da área lá, não é isso, Biro? Eu lembro também, eu lembro até hoje o lance, né? A gente estava bem no jogo, mas assim, né, Cícero, que nem você lembrou muito bem, quando nós perdemos o jogo em casa aqui para eles, acho que a nossa equipe era uma equipe meio crua ainda, acho que não tinha um time montado, na verdade. E aí, decorrer do campeonato, acabaram chegando alguns reforços, veio o Baldock, veio o Teles, né? Vieram alguns meninos para somar no grupo. E aí a gente criou uma cara, o time criou uma cara. E aí eu lembro, naquele jogo, que nem você disse, uma pressão gigante, né? Eu bem no jogo ainda, eu lembro muito bem disso, que eu estava muito bem no jogo. Ah, bem, tá. E aí fizemos 1-0 nesse jogo, né? E depois acabei me lesionando, aí o Hilbert, né? Eu nem sabia que tinha empatado, para mim tinha ganho, a gente tinha ganho o jogo. Eu só soube no hospital, quando eu fui para o hospital. E aí a gente sofreu um empate, mas eu sabia, assim, a gente sente, né, cara? Porque a pressão foi tão grande depois, no segundo tempo, que a gente não vai aguentar. E nós fizemos uma boa partida. Eu lembro até o primeiro tempo nosso foi muito bom. Tivemos N e N oportunidades de gol. E, enfim, eles também tiveram, porque eu tive que trabalhar bastante naquele campo, que não era um campo muito bom ainda. Relembrando também o time daquele ano, a filosofia do Adilson Ramos, do Baltazar, era aproveitar a garotada aqui da nossa região, né? Por isso que começou o campeonato meio complicado, né? Mas depois foi se assentando e teve jogos interessantes, né? Teve jogos muito bons. Nossa, teve um jogo aqui que nós jogamos acho que também contra o Vossen. Inclusive, eu estava nesse jogo também, que nós ganhamos de 2-0 do Vossen. Foi um baita de um jogo. Eu lembro que a nossa equipe jogou muito bem e a gente não via fazendo jogos muito bem em casa. A gente jogava muito bem fora e em casa a gente não jogava bem. E nesse jogo contra o Vossen nós jogamos muito, muito, muito bem. Teve um jogo também muito bom, esse jogo eu não joguei, mas foi um baita de um jogo contra o Comercial de Tietê. Esse foi um jogo bom. Foi a equipe do Ricardo. O Ricardo também, que era gestor, ele passou a gestão do Esporte Clube, passou na mão dele em 2000, né? E aí ele assumiu o Tietê. E eu lembro que nós fizemos um bom jogo contra ele. Foi 1-1, né? Lá em Tietê, parece, Comercial. Lá foi 1-1. E aqui nós ganhamos. Eu me lembro que o Ricardo Dalbey, porque o Comercial estava disputando a ponta da tabela, né? Sim, sim. E o Ricardo Dalbey, como havia passado por Itapetininga, queria que o nosso time não se esforçasse, né? Queria que jogasse meio lá em Tietê, ele ficou louco de bravo. Muito bravo. Do time jogar bem e quase ganhar o jogo deles lá, né? Mas sim. Eu conversei com ele lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um defende os seus sonhos, né, Viro? É podia entregar jogo, né? Assim, Luciano, quando a gente tá dentro de campo ali, eu acho que não existe isso. Isso eu aprendi. Eu acho que o esporte, assim, acho que ali não tem amizade, não tem cada um defendendo o seu, né, cara? Ele fez isso porque ele sabia das condições nossas, né? Eu lembro que ele chegou a humilhar muita gente ali, dizendo que a gente não recebia, que a gente passava fome, enfim. Mas 90 minutos... Coisa do futebol, né? Isso é coisa de futebol. Acho que cada um tem seus objetivos,
quer chegar e só mostra dentro de campo. E foi o que nós, bem dizer, fizemos, né? Nesse jogo. Jacozinho do Derac está mandando um abraço para você e ali, Ô, presidente do CASE também, né? Um abraço para aí para o Jacó, para a presidenta do CASE, parabenizar, que vem fazendo um excelente trabalho aí no CASE, eu acompanho. Eu acho que tem que ter pessoas assim mesmo, dentro do esporte, pessoas com vontade, pessoas que quer fazer o esporte de Itapetininga funcionar. Ainda mais o CASE que tem um nome gigante aí na nossa região. Voltando no tempo, eu gosto muito de voltar no tempo, né? Teve um jogo espetacular em Ourinhos, né? Que no primeiro tempo perdia por 4-1. Você lembra que jogaço, né? Foi um baita do jogo, uma chuva. Eu lembro que o Bert foi expulso. E aí eu entrei nesse jogo, tava 4-0. Isso mesmo, foi 4-0. Eu lembro que o nosso amigo Jefinho fez um gol de placa. Levou a defesa todinha dos homens lá. Nossa, saiu do meio, driblando todo mundo. Até hoje eu escuto isso dele. E aí ele ofereceu esse gol para a bandeirinha, né? Que era novidade na época, era bandeira mulher, né? Mas isso foi um baita no jogo, Cícero. Eu lembro que foi primeiro tempo nós não aparecemos para jogar, né? Eu acho que ninguém jogou. E aí, segundo tempo, a gente foi buscar e tivemos chance de virar. Isso eu lembro até hoje, mas foi bem lembrado. Acho que foi 4-0, 4-1, uma coisa assim, a gente estava perdendo e a gente conseguiu empatar e teve chance de virar ainda. 4-4 terminou o jogo. Foi 4-4. Eu me lembro... Agora pode falar. O Adilson entrou no vestiário e falou, se perder o jogo aí, amanhã todo mundo vai ser mandado embora, ninguém vai almoçar, ninguém vai jantar. Foi a hora que a gente olhou um pro outro e falou, agora senão eu estou perdido. E um jogo com o estádio com um público grande, né? Porque o nome Derac, né? Porque era o Esporte Clube Itapetininga, mas o nome Fantasia Derac. Fantasia Derac. Eu lembro que nós chegamos um pouco mais cedo lá e o carro de som pela cidade de Ourinhos anunciava o Derac. E o passado do Derac foi passado, todo mundo sabe, a segunda divisão sempre foi pauleira, era um passado de muitos jogos, vamos dizer assim, com uma rivalidade muito grande. E aquilo chamou a torcida, né? Eu acredito que se fosse só o Esporte Clube Itapetininga, não teria um público tão grande como teve a hora que falaram que era o Derac, né? É que assim, né, Cícero? Eu lembro muito bem, porque eu era moleque pequeno, eu frequentava o Derac, eu ia nos jogos e ficava naquela arquibancadinha ali atrás do gol, no meio dos pinheiros ali. E eu lembro que na época do Derac, ganhar aqui no Derac era muito difícil, porque a arquibancada era os dois lados cheio, a torcida fazia festa. Aqui era pauleiro, eu lembro que jogar contra o Derac aqui era muito difícil. Isso na minha época, né? As pessoas mais antigas diziam que sempre foi assim e passou muito craque aqui, mas... Então, assim, todo mundo fala, para você ter uma ideia, quando eu estive em Londrina, né, que eu fiquei um tempo lá na Portuguesinha na época, o treinador do profissional perguntou para mim, e o Derac, e o Walter Cruz, né, parecido Walter Cruz... Falei, estão lá em Itapetininga. Eu joguei muito contra o Derac, né? E eu joguei com o Walter aqui no Atlético Paranaense. Então, o Derac tem um conhecimento muito grande aí, inclusive em São Paulo, né? Quando eu estudei, fiquei muito tempo daquele lado, eu conheci pessoas ali que jogaram contra o Derac, né? Muita gente ali de São Roque, em Osasco. Então... Derac tem um nome muito forte, assim, no futebol. Infelizmente, né, a gente fica também até triste de falar, mas poderia estar voltando e estar no meio de novo, né? Nem que seja um nome fantasia. Verdade. Aquela garotada daquele ano, você encontra alguns por aí, eu parece que nunca mais vi o Thiago, esse pessoal. Posso falar uma coisa? Nós temos um grupo de WhatsApp de todo mundo. Que legal. Todo mundo. E o Bert? Só não está o Bert, mas está o Wilbert, que hoje é árbitro da CBF,
Tá o Vô, tá o Adriano, tá o Bruno Carioca, que é, né? Tá o Fabiano, que hoje, e o Joel, que mora em Portugal hoje. Fabiano, né? Lembro dele. Lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, é isso. Eles, na verdade, eles estão em Portugal porque foram tentar algo para lá ainda, e aí estão lá até hoje. Ele e o Joel, zagueiro. Aí tem os meninos daqui, né? Tem o Tupi, tem o Fernando, o Rogerinho, o Renatinho. Thiago tá por aí, não? Thiago, Sarapuí, o irmão dele, o Tércio. E a gente nós estamos tentando inventar um churrasco aí, mas tá difícil. Muito legal, hein? Vai passar esse coronavírus aí, dá para fazer um churrasco aí. Agora, sim, outra coisa, o Biro. 2003, você não fez parte do plantel, né? Infelizmente eu não participei, né, cara? Na verdade, como eu falei para você, quando eu me machuquei ainda, eu tentei voltar em 2000, cheguei a ficar nos jogos ainda no banco, mas aí passa um monte de coisa na cabeça, né? A gente vai meio que desanimando, e aquele ano foi um ano ainda que mas eu ia assistir os jogos, fui sempre assistir os jogos, eu gostava de ir, né? Porque tinha amigos ali, e aí, infelizmente, as coisas não deram certo, né? Pro time por umas coisas aí que aconteceu, que todo mundo sabe que houve. Mas eu acompanhei muito, ia muitos jogos aqui, eu acompanhei, aí comecei a estudar também, aí, enfim, foi desanimando. Na verdade, foi assim, que em 2003, como eu fui jogar uns jogos, né, em Campininha do Monte Alegre, lá junto com o Jefinho, junto com os meninos lá de Campininha, e lá tinha o Carlão na época, né? E o Carlão era um dos diretores do Força Sindical. Uhum. E o Força tinha um time também que ia disputar o AB. E aí eu até cheguei aí lá, né? Aí foi o Gé, acho que o Thiago, não lembro se foi também. E aí foi até o Pelezinho, que é o Rafael Costa hoje. Mas aí eu vi que não ia dar nada certo, enfim, aí acabei voltando embora e desencanando, assim, sabe? Tipo, é triste falar, é triste aceitar isso, mas acho que cada um tem que tomar rumo, né? Depois você se formou em educação física, né, Biro? Depois do futebol, você entrou para se aprofundou em educação física, é isso? Sim, então, aí... Então, como a gente que é do meio, cara, a gente quer estar sempre no meio. A gente quer estar envolvido em alguma coisa, a gente quer estar envolvido. Então, daí eu resolvi fazer educação física, né, em 2004. E aí eu me formei em educação física. Aí, me formando em educação física, logo em seguida fui trabalhar em Itararé. E em Itararé conheci muita gente lá que nós jogamos contra, na verdade. Contra acho que não sei se você foi nos jogos também lá em Itararé. Trabalhei um ano em Itararé. Foi em Itararé. Isso. Trabalhei um ano lá em Itararé com o futsal. Comecei a entrar na área do futsal. E depois eu voltei para Itapetininga de novo em 2008 a pedido do Dr. José Carlos Tardelli, né, cara? Que a gente tem uma amizade muito grande. E aí o sonho dele era ter uma escolinha de futebol na empresa dele. E aí ele me trouxe. No final de 2007, ele foi me buscar lá em Itararé. E aí não tinha como falar não para ele, porque é uma pessoa que eu sou muito grato. E aí montamos essa escola em 2008, enfim, ficamos em 2007, 2008, na verdade. E aí teve aquela crise, infelizmente, a escolinha não virou. Mas era uma escolinha com uma estrutura gigante, o pensamento era muito legal. E nesse termo eu comecei a fazer, eu fui me especializar, né? Iniciei minha primeira pós-graduação em São Paulo, que é futebol e futsal e ciência do esporte. E aí eu entrei para o mundo do futsal, e aí, graças a Deus, eu consegui, assim, ser muito feliz naquilo que eu fiz no futsal. Até hoje eu sou, né? Você passou também por Araçuari, como que chama a cidade lá? Você morava lá? Eu tive um tempo em Barueri, né, trabalhando no Sub-20. Eu era auxiliar técnico do Sub-20. Barueri já tinha um Sub-20 muito forte. Fiquei muito tempo ali, depois até eu tive que sair, porque aí entrou uma pessoa lá que saí de porta aberta, e aí era um cara que tinha muita moral, que era do Bento, que hoje a gente é muito amigo, uma pessoa de seleção brasileira.
E aí eu fiquei só em Araçariguama. Em Araçariguama eu comecei como preparador físico do principal, da equipe adulta, e aí ele treinador da equipe juvenil, que é o Sub-20. E em 2009, a gente fez um ano muito bom, o principal e o Sub-20. O principal não tanto, porque a gente saiu fora do Paulista, enfim. E aí eu fiquei mais que o Sub-20, a gente foi muito bem no Paulista. E aí, logo em 2010, em Araçariguama, eles me promoveram a ser auxiliar técnico, cara, da equipe principal. E aí eu fiquei em 2010, 2011, 2012. E aí ali conquistamos muita coisa. Você, fora dos campos, você ficou mais envolvido com o futebol de salão, né? Foi. Para você ter uma ideia, profissionalmente eu não trabalhei com o campo. Eu fiquei mais no futsal. Eu sempre trabalhei no futsal. Também porque é uma coisa que eu escolhi, né? As pessoas falam, por que você foi pro futsal? Porque eu acho que o treinador de futsal, ele aparece muito mais, cara. Eu acho que ele, né, a gente fala que o futsal é um jogo de xadrez, né, cara? E é diferente do campo, né? E o futsal, eu acho que o dedo do treinador aparece muito mais do que no campo. E é um esporte que, cara, eu aqui, na verdade, assim, eu nunca joguei profissionalmente, joguei muito pouco futsal, muito pouco mesmo. E hoje é uma coisa que eu amo fazer, gosto muito de fazer. E, assim, foi uma coisa que eu aprendi muito, conheci muita gente, né? Muita gente passou comigo, que hoje está aí em time grande de Liga Nacional, atleta de seleção brasileira, que a gente tem o contato até hoje, né? O treinador que eu trabalhei aí durante 3 anos, no ano passado foi campeão mundial no Corinthians, que é meu compadre, sempre está aqui em Itapetininga, na minha casa. E, assim, então, é um esporte que assim, acho que a gente, quando um olhou para o outro, falou, é isso aqui que eu quero ficar, é isso aqui que eu quero para minha vida. Você é um rapaz novo, tudo, você visualiza um retorno financeiro nesse esporte que você escolheu para o futuro, vamos dizer assim, suas aspirações para o futuro? Assim, Cícero, o futsal é diferente, é muito diferente do futebol de campo, mas se você, assim, não é como as pessoas pensam, né? Infelizmente, hoje no país, o futsal ele é amador ainda, mas é um amador muito bem organizado, né? Tem clubes aí que quando te contrato, quando tem contrato, tem multa rescisória, né? Tem clube que contrata por CLT e paga muito bem, entendeu? Então, assim, tem time que não é um salário tão alto, mas são salários que se você assim, se planejar, eu acho que dá para você alcançar algo sim, né? E também tem os intercâmbios, né, cara? Que no futsal é muito mais fácil. Eu vejo pelos atletas, você ir para a Europa do que no futebol de campo. O futsal, eu acho que ele tem um leque muito grande na Europa, não só na Europa. Hoje a Ásia também está muito forte, está levando muito brasileiro jogar na Ásia. Pra você ter uma ideia, eu tenho acho que 6 atletas lá que foram meus atletas, estão jogando no Japão hoje, e estão muito bem. Então, assim, eu acho que o futsal ele tem um leque maior, assim, para você querer alcançar algo, entendeu? Hoje no Brasil, quantos clubes de ponta tem no futsal? Assim, mais ou menos, em números, quantos que tem? Assim, Cícero, o futsal, cara, para você ter uma ideia, eu acho que se falar um time de ponta, é difícil você falar um time de ponta, porque tem time que é muito bem organizado, e esse time muito bem organizado chega, né? Tá sempre chegando. Pra você ter uma ideia, o Paraná hoje, queira ou não, o Paraná é o centro do futsal hoje. Muitas equipes que estão lá hoje são organizadas. No quesito, assim, de pagamento em dia, né? Clube que te dá uma estrutura, mas não são clubes grandes. Pra você ter uma ideia, o time bicampeão nacional hoje, que se chama Pato, é do Paraná,
é um clube que cresceu muito na sua organização. É um time que contrata bem, é um time que paga em dia seus atletas, é um time que dá uma estrutura para os seus atletas. Na verdade, eu falo, em Liga Nacional, nacionalmente, os times de futsal são clubes hoje, assim, vamos supor, se a Liga tem 16 times que disputa, você pode contar aí que 12 times tem tudo para chegar, que são times bem organizados, entendeu? Então, são 4 equipes que não conseguem acompanhar. Isso, e falo no nacional. Agora, assim, nos campeonatos estaduais, vamos colocar aqui. Né, em São Paulo, aí nós temos o Corinthians, nós temos o Magnus, nós temos o São José. O São José ainda, tipo, é aqueles altos e baixos, né? Aí tem a equipe... a Intel, que é o grupo Intel, que está em São Carlos hoje. A equipe de Dracena é uma equipe que está se estruturando bem para o estadual, né? A equipe de Taubaté também, que cada ano vem crescendo, entendeu? Então, sempre é assim, o futsal, ele é assim, ele não é que nem o futebol de campo, equipe grande. São anos, né? O contrato ali bonitinho, a estrutura bem a equipe e assim vai. Os campeonatos do futebol de salão, durante o ano, ele tem... Como que é feito? São 2 campeonatos, o brasileiro e o paulista? Como que é feito essa sequência? Na verdade, é assim, né, Cícero? Começa... Antigamente, o calendário do futsal, ele tem o campeonato metropolitano, né, que hoje não sei, porque assim, hoje na verdade tá uma briga política entre Federação Paulista e Liga Paulista, né? A federação, ela promovia o metropolitano e o estadual, né? E a taça de São Paulo. Eram 3 campeonatos. A Liga Paulista, o que ela promove? Ela promove a Copa Paulista, o interior e a Liga Paulista. Então, as duas fazem 3, e aí tem a Liga Nacional, que é o ano inteiro de jogos. No intervalo dessa Liga Nacional, tem a Taça Brasil, né, como é a Taça Brasil, e também, aí, tipo assim, vamos supor, tem os campeonatos, campeão de tal região disputa a Taça Brasil, o Campeonato Taça Brasil disputa a Libertadores, e assim vai. Então, diversifica muito, né? Às vezes, entendeu? Não é que nem o campeonato de campo. Mas aqui no estado de São Paulo, com essa briga dessas duas entidades aí, que são a Liga Paulista e a Federação Paulista, então a gente fica meio perdido nisso aí, entendeu? Pra você ter uma ideia, em Araçariguama, quando eu estava em Araçariguama em 2009, só voltando àquilo que eu te falei, né, de time grande. Araçariguama, uma cidade pequenininha, nós tínhamos um planejamento bacana, nós fomos campeões ali, vice-campeões do Metropolitano, eliminando um Corinthians na semifinal, entendeu? Nós chegamos entre os 4 na Taça Cidade de São Paulo, perdendo para o Palmeiras numa semifinal, e para você ter uma ideia, não era um time que era muito conhecido, mas é aquilo que eu te falei, contratou certo, deu uma estrutura bacana, né? E aí no ano seguinte nós disputamos o Paulista A2 e o Metropolitano A2, e aí que nós fizemos, aí a gente evoluiu muito nesse aspecto assim de estrutura, para time assim. Na A2, pra você ter uma ideia, era nós, Taubaté e Dracena, que eram as equipes cabeça assim que chegavam, entendeu? Bom, deixa eu ver as mensagens aqui, bastante chegando. Carlos Eduardo dos Santos também, mandando boa noite para o pessoal. José Carlos de Sorocaba também, legal. Agora, essa parada que nós fizemos devido a essa pandemia e essa coisa que está, não sei, o que você acha que vai acontecer depois disso? Com relação, vamos dizer, à sua área, vai começar tudo do zero,
vai ter uma sequência, vai ter que fazer negociação para voltar, dependendo da sua ligação com algum clube? Como que você vê, se Deus quiser, que passe logo isso? É difícil, né? A gente não tem uma resposta concreta, né, Cícero? Uma coisa exata. Eu falando por mim, que a gente tem a escolinha hoje, mas graças a Deus nós começamos a reinventar. Hoje eu estou fazendo treino, eu não estou fazendo treino online, nós toda segunda, quarta e sexta, né, a gente vem gravando os treinos aí, e aí, já, como nós temos um grupo, e aí a gente envia no grupo e os pais estão colaborando com a gente, trabalhando com o seu filho. Então, e está tendo um feedback bem bacana, porque todo mundo posta vídeo, posta foto, e aí a gente está lidando com isso aí. Nesses 2 meses que nós ficamos parados, a gente ficou naquela dúvida, né? Eu acho, creio eu torço para que tudo volte o mais rápido possível, né? Porque a gente que gosta, a gente não gosta de ver nada parado. E também, só que a gente, como te falei, a gente não tem uma resposta exata dos órgãos públicos da cidade, que nem a gente estava disputando um campeonato agora, que era Criança Feliz, e aí parou, e aí eu não vejo nenhuma uma posição da Secretaria de Esporte, né? Parece que assim, a gente fica a ver navio, a gente fica sem saber de nada, né? Até esse dia atrás, a gente fica perguntando, eu estive com o professor Damião, até mandou um abraço para ele. Eu perguntei, e aí agora, o que vai fazer, o que a gente faz, não tem nada, conversei até com o professor Donizete também, nós estivemos juntos, batemos um grande papo nisso aí, conversamos pra caramba. A gente fica sem saber, né? Porque tá tudo parado, não sabe se vai voltar, e ninguém dá a resposta concreta, exata pra gente, né? A gente fica aí, bem dizer, sem o que fazer. E hoje, quantos garotos você tem e qual a faixa etária com qual você trabalha os garotos? Sim, eu trabalho com 3 categorias, né? Eu trabalho com a iniciação, né? Que é meninos de 5, 6 anos, e é tipo assim, que a gente já, por categoria que é sub-8, sub-10 e sub-12. Eu trabalho com essas 3 categorias, e aí você pode até falar, mas por que você trabalha com essas categorias? Porque eu sou um cara eu me cobro muito, e eu gosto de trabalhar muito com esses meninos, né, cara? E aí eu tento, eu queria ficar assim, porque eu quero ter esses meninos não só até 12 anos, beleza, eles têm 12, mas eles sabem a maneira que eu trabalho. No ano que vem eles são 13, são 14, mas eles sabem do jeito que eu trabalho, o que eu estou passando para eles, porque eu tenho comigo isso, que você ensinar um menino de 14 anos, ele já vem meio viciado em outra coisa, para você tirar o vício dele é complicado, né? Então, tem criança que não entende o que você quer passar. Porque eu penso lá na frente, eu não penso assim, lógico, o menino ele quer ser campeão, ele quer ganhar, mas eu penso lá para frente. Por que eu falo isso? É legal você ensinar o menino o que é o futsal, entendeu? Eu não ensino chutar a bola, pegar e chutar, beleza, é gol, beleza, ele fez gol com 10 anos, só que ele vai chegar com 14, 16 anos, isso aí não vai funcionar mais para ele. E aí você perde uma potência que você tinha na mão que você não lapidou direito. Então, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar dessa forma, esse é meu jeito de trabalhar, é o jeito que eu vi muitas equipes menores trabalhando. Eu estive no Barueri, acompanhei muitas menores no Barueri, né? Acompanhei muitas menores em Araçariguama, com grandes profissionais, e bem dizer, pensando sempre para frente. Por isso que tem meninos que começaram na base, hoje aí estão jogando profissionalmente muito bem, porque foi bem orientado, que chegou, sabe o que está fazendo, vai chegar numa equipe aí, sub-16, sub-16, sub-18, quando o treinador pede para fazer tal coisa, eles tiveram aquilo lá na base, não é uma coisa nova para eles, é uma coisa que eles já aprenderam já. E o número de garotos, quanto que você tem mais ou menos? Eu tenho uma faixa de 40 alunos, Cícero. 40, 30, 35, 40 alunos. Mas lembrando que, assim, a nossa escolinha também, volto a falar aqui, até eu gosto sempre de estar frisando isso, mas, assim, apesar de ser uma escolinha particular, a gente vê bastante o lado social também, sabe? A gente faz um trabalho bem bacana.
Então, eu tenho muitos alunos ali, cara, que a gente dá oportunidade. Eu sou um cara que eu não sei falar não. Eu falo que... Por que eu não sei falar não? Porque quando eu era pequeno, eu recebia muito não e ficava muito chateado, muito triste. Entendeu? Às vezes, sorte que a gente, graças a Deus, foi pro lado do bem da vida. Então, eu sou um cara que eu não gosto de falar. Às vezes a criança chega lá porque aí você deixa a criança treinar. Aí quando você fala em valores, a criança não tem condição, não sei o quê. Não, fica aí. Só que a única coisa que eu cobro é o estudo, cara. É o boletim, esse é o comportamento na casa, né? A gente sempre está em comunicação com os pais, e aí está obedecendo, não está obedecendo, está fazendo tarefa. E aí, essa é a minha cobrança com eles, cara. Aí eu posso direito, porque vira aquele jogo. Se você for bem comigo, você for bem na escola, você está bem. Se não for na escola, você vai perder a bolsa. Eu falo que tem um monte de gente aí querendo o seu lugar, e aí, graças a Deus, o resultado vem melhorando, porque isso aí funciona. Uma boa conversa ajuda, né? Ajuda e ajuda bastante. Você está efetuando seus treinos aonde, Bigo? Então, Cícero, agora, até pouco tempo, eu estava lá no clube da prefeitura lá, né? A gente fez uma parceria com a Dilson lá, e os treinos, por enquanto, estavam sendo lá. Agora a gente não sabe como é que vai ficar, né? Como é que vai voltar, Enfim, é uma coisa que a gente vai ter que sentar, conversar, começar do zero novamente, né? Se planejar, porque mês que vem já é mês 6, né, cara? Metade do ano já se foi. E a gente, como eu te falei, a gente não tem aquela resposta concreta, né? Vamos acreditar que tudo vai melhorar. E aí, para colocar o filho, tem que entrar em contato contigo, ou se tem o número do telefone, como que funciona? A gente tem a nossa página, né, no Facebook, que é LB Futsal, e ali tem todos os dados, tem o nosso telefone, às vezes as pessoas chamam ali mesmo para a gente conversar, né? A gente agenda a primeira aula sem pagar nada, para a criança ir lá, conhecer a escolinha, ver se vai gostar, e aí a gente conversa, né? Tem pessoal bem bacana, uma recepção bem calorosa, assim, da molecada, porque eles gostam, né, cara? Então, é só estar acessando nosso Facebook aí, seguir a gente, e as dúvidas você pode chamar no particular aí. Você talvez falou, eu não guardei aqui. O menino vai até que idade com você? Então, hoje eu tenho, assim, hoje eu tenho até categoria sub-12. Para o menino, se ele for entrar hoje na escolinha, assim, deixa eu explicar aqui. Vamos supor, eu tenho um filho, ele tem 14 anos. Pô, infelizmente eu não tenho essa categoria sub-14. Então, eu não, tipo assim, não tem vaga, né? Não tem como entrar. Mas meu filho tem 11 anos, tem 12 anos. Mas ele faz 13 o ano que vem? Pô, beleza, ele pode treinar, né? Ele pode treinar com a gente. Vamos supor, hoje eu falo assim, hoje eu tenho meninos de 6 anos até 12 anos, né? Mas o que eu quis dizer é que a maioria desses meninos que tem 12 anos, no ano que vem eles têm 13, então já sobe categoria, ou seja, eles vão ficar comigo, porque aí eu posso montar uma categoria sub-14. Por que eu faço isso? Porque eles já conhecem do jeito que eu trabalho, entendeu? Então, assim, uma base muito grande está comigo e já sabe como é que é. Aí, ou seja, eu já abro mais uma idade para quem quiser entrar na escolinha, e assim vai. Então, a gente sabe, é um trabalho maravilhoso no futsal. Mas o sonho da garotada é o futebol de campo, porque é o que dá a vitrine, né? Sim. Tem algum que já sai daí e vai procurar o futebol de campo? Tem alguém que já pega um garoto aí lapidado e leva para o campo? Como que, ou não foi pensado nisso? Assim, Cícero, é comprovado, isso é comprovado, cara. Eu acho que até hoje eu estou assistindo a live do Falcão com o Ronaldo Fenômeno, né? Pesada essa live aí. E aí foi muito discutido nisso, sabe? O Falcão até estava falando, pô, Ronaldo, beleza, você tem um time de campo, você tem um time de campo.
Aí ele falou, vamos supor, você tomar um exemplo, uma categoria sub-17, você treina a semana inteira campo, você treina 5 dias campo. Pô, você pode pegar, treinar 4 dias no campo e jogar eles um dia no futsal. Para que isso? Isso é fato, isso aí é estudo. Porque no futsal, a tomada de decisão, ele tem raciocínio, né? Então ele tem um tempo maior de reação em tudo tipo, ele tem um espaço curto para trabalhar, né? Ele tem vamos supor, os dribles curtos do futsal levar para o campo é diferenciado, né? A tomada dele de decisão no futsal, se você levar para o campo, também, né? O tempo de reação dele do campo é diferente. Então, tentar adaptar as duas coisas, né? Então, assim, o futsal, existe um estudo que até foi isso aí, até foi um assunto de um artigo que nós temos aí, que foi até publicado na Revista Brasileira de Futsal, que é da autoria minha e de um outro amigo, que foi na nossa especialização, né? E nesse artigo nós citamos lá que a criança iniciante no futsal, em 5 minutos, ela pega 11 vezes na bola. No campo, ela pega 2. Talvez nenhuma, não. 5 minutos. Então, assim, para as categorias de base, o futsal ele é muito mais participativo. Entendeu? Ele é muito mais participativo. E é muito bacana isso, né? Muitos craques saíram do futsal. Aí você vê Robinho, você vê Neymar, você vê o próprio Ronaldo Fenômeno, você vê muitos saíram do futsal, Ronaldinho Gaúcho, né? Teve uma base no futsal, né? Teve uma base no futsal. É lógico que a gente tem o maior orgulho de indicar, como eu já fiz aí. Eu, graças a Deus, tenho muito conhecido. Eu tenho amigo meu aí que é treinador do Audax, tem amigo que é treinador de São Paulo, tem uma gente, molecada que se destaca, a gente tem maior orgulho de indicar, de estar indicando, porque as pessoas ligam para mim, né? Eu, não vou mentir para você. Esse amigo meu que é treinador de São Paulo, todo começo de ano ele liga para mim, tem menino aí de tanto ano. Só que é difícil também você levar lá em São Paulo para treinar, entendeu? Eu sempre falo, eu indico, mas você não pode pisar na bola comigo. Você vai 1 dia, 2 dias, e aí depois você não vai mais, quem me queima sou eu. Mas eu sou um cara assim que eu tenho o maior prazer de ajudar e, lógico, quem estiver se destacando, e para mim é o maior orgulho de estar ajudando, porque eu fui ajudado e também quero ajudar. Então, o trabalho que você faz facilita até para os grandes clubes que não podem ter aqueles olheiros em todo lugar do Brasil, né? Então, de repente, essa amizade que você tem com pessoas de grandes clubes acaba facilitando até mais para eles, né? Sim, porque, assim, Cícero, eu acho que hoje, assim, as coisas estão mais fáceis, né, cara? Vamos falar bem a verdade, porque na nossa época, quando a gente jogava, era bem difícil. E hoje as coisas estão acontecendo normal para essas crianças que estão tendo muitas oportunidades e não estão aproveitando, cara. Aqui em Itapetininga tem muito exemplo disso, né? Às vezes os pais conversam comigo, eu falo, eu acho que seu filho tem que criar vínculo no lugar, parar de pular galho em galho, porque não vai acabar em nada. E eu conheço gente que aconteceu isso aqui em Itapetininga. É um desperdício, dá dó de falar, né? Mas a verdade é essa, porque o pai, às vezes, o que acontece? Ele acredita muito nas pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um filho lá que está no Palmeiras. Aí chega um amigo dele, não, vou levar seu filho lá para o Corinthians, já que você é corintiano, e aí seu filho vai ficar lá porque eu conheço lá o diretor lá. Não conhece nada, mas ele leva lá. E aí o que ele vai levar? Ele vai levar o menino para fazer uma avaliação. Então ele vai tirar do certo para o duvidoso, na ilusão. E às vezes os pais não entendem isso. O que está batendo mais? É o coração, né? Eu penso assim, o pai que quer que o seu filho jogue futebol, ele tem que deixar seu filho criar vínculo em algum lugar, né? Deixa seu filho ali, porque, beleza, vai aparecer a oportunidade? Vai aparecer, mas não pode ficar acreditando em tudo que falo também, né? Eu falo isso porque eu vi muita coisa isso aí. Eu vi gente sair de lugar muito bom para não dar em nada, para dizer que foi para outro lugar e no fim não deu em nada.
É triste isso aí, mas é verdade. Eu acho que tem, assim, hoje, o que acontece nas menores, infelizmente, o que estraga as menores hoje, é alguns pais que não têm a paciência que seu filho fique ali, jogue ali, treine ali, para depois, lá na frente, ele ser recompensado. Ele já quer chegar que o filho entre em algum lugar, num clube de camisa, e já quer que seja recompensado. Futebol é difícil. Agora, não, a caminhada é difícil mesmo. Tem que ter muita sorte, né? Mas, se a pessoa não sai um bom atleta, sai pelo menos um bom cidadão dessas escolas, principalmente a sua, né? É o que eu deixo bem claro aqui, Cícero. Eu não sou um cara que iludo ninguém, eu não prometo nada para ninguém, né? Eu não vou bater na porta da casa da pessoa, falar, leva seu filho jogar comigo, que eu vou levar seu filho pro São Paulo, pro Corinthians, pro Internacional. Assim, as portas lá estão abertas, como eu te falei. Se merecer, eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar. Lapidar, mas a coisa que eu não faço é promessa, cara, porque não dá certo. E outra, a única coisa que eu acho que eu prometo, assim, é que, assim, é ajudar na educação do seu filho, que eu falo, porque ali ele vai trabalhar com outras pessoas, ali tem regras, e ali dentro ele tem que obedecer o professor, saber escutar dos companheiros, saber dividir responsabilidades com os companheiros. Então, acho que, assim, trabalhar a integração com todos. Isso eu acho que isso eu prometo para os pais mesmo. Estamos com uma visualização aqui de 168 pessoas, Piro. Bacana. Você pode aí mandar um abraço aí para os seus companheiros que talvez muitos estejam no meio de 168 que estão assistindo. Mandar um abraço para todo mundo aí, cara, que está assistindo, que estão aí tendo essa paciência, escutando essas... Piro, tem muitos batalhadores igual você aqui em Itapetininga, né? Donizete, tem mais batalhadores igual você aí, né? Hoje a escolinha aqui tem bastante, sim, né? Tem o Donizete tem uma estrutura diferente, né? O Donizete trabalha com futebol de campo, trabalha com futsal, né? Aí tem o Damião, né? Que é do feminino, aí tem o Júnior lá do Projeto Atenas, que é um projeto bacana. Bom, né? É muito bom isso aí, né? É bacana, é muito legal. Tem espaço para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Tem o Nelson lá do projeto também, lá, que é da Vila Ruda, que é um projeto bem legal também. Né? Tem o projeto lá do Resgate também, que é um projeto bacana. Tem o Rio Branco, que vem fazendo um grande projeto, que eu faço parte da diretoria do Rio Branco também, que é um pessoal que vem trabalhando, fazendo um trabalho bonito na cidade mesmo, um trabalho sério, um trabalho organizado, um trabalho bem responsável, pessoas ali que estão dando a vida para aquelas crianças. Então tem bastante, cara. É muito bom. Agora, eu tenho a minha opinião, eu acho que ainda dá para explorar muito a periferia, né? Tem muitos garotinhos por aí. Como que você vê isso aí? Tem muitos garotos ainda sem rumo, vamos dizer assim. Como você vê essa situação, Pedro? Então, Cícero, como eu te disse, acho que cada um fazendo a sua parte, cara, eu acho que as coisas vão acontecendo, né? Eu falo por mim, eu tenho muitos na minha escolinha que são de periferia, mas também tem projetos legais na periferia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o projeto do Nelson, na Vila Ruda, é um projeto bacana, um projeto bonito. Né? Que pega a área dele, né? Oi? Desculpa, eu não entendi. Pega a área dele. Eu acho que a cidade cresceu muito, tem que se expandir em todos os bairros, né? Sim. O projeto do Juninho do Resgate, lá na Belo Horizonte, também é um projeto bacana. O Rio Branco pegou toda essa área aqui, né? Que a gente fala Paquetá, que Vila Palmeiras, tem, enfim, toda essa redondeza aqui.
Assim, mas eu penso de uma forma também que eu acho que os órgãos públicos, nós também tinha que ver esse lado, não de passar a responsabilidade para o projeto, né, Cícero? Eu acho que, porque eu lembro que antigamente tinha os núcleos nos bairros da prefeitura, né? Não estou falando que a prefeitura não faz, mas eu acho que devia pensar por esse lado também, né, cara? Colocar algumas coisas nos bairros, né? Colocar um professor numa... Porque eu vejo assim, por exemplo, as quadras das escolas são muito boas hoje. E eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas a gente faz porque gosta, porque amo, né? Porque gosta de estar ali no meio. Mas como você falou, tem lugares que deixa a desejar, né? Tem lugares que, infelizmente, fazer o quê? Mas eu creio que acho que nesse quesito, nesse sentido, acho que Itapetininga vem crescendo bastante, sabe, Cícero? Vem tendo muitas vilas aí com um projeto, né? E a prefeitura é bacana também nesse ponto, que a prefeitura ela ajuda numa quadra, então assim faz uma parceria ali com o projeto, cedendo a quadra. Mas eu acho que tinha que dar um pouquinho mais de estrutura, porque é difícil trabalhar com projeto, cara, é difícil. Tem que ter apoio, né, dos empresários. E aí você sai pedir para o empresário, você recebe muito não, porque eu sei que não é por mal, mas é porque tá difícil para todo mundo hoje, não tá fácil. É muito difícil uma pessoa que abraça, eu falo por mim lá mesmo sendo particular, porque eu alugo quadra, na verdade. E eu tenho que ter alguma ajuda de alguns empresários que confiam no nosso trabalho. Mas também tem os empresários, tem pessoas que precisam dar uma bola. A gente mesmo faz essa parceria. Eu quantas vezes não dei bola para projeto aí? Porque a gente gosta, cara. A gente quer que isso aí não acabe, a gente luta, porque a gente que gosta do esporte, cara, a gente não pensa duas vezes para fazer as coisas. Então, porque isso nos satisfaz, faz bem pra gente, cara. Faz um trabalho com amor, né? A dedicação é diferente daquele que faz por obrigação, né? A gente nota que você faz um trabalho por amor, por dedicação, os resultados são melhores, né? Porque aquele que só vai para assinar um ponto, não é isso, Vitor? Isso aí já eu gosto sempre de falar disso aí, que isso aí é acomodação. Eu penso que assim, eu acho que essas coisas não pode acontecer, né, cara? Que nem você falou, a pessoa que vai ali assina o ponto, primeiro que eu acho que suja o nome da nossa profissão. A nossa profissão já é uma profissão manchada, né, por culpa mesmo dessas pessoas, né, que todo ano tem aquele ponto de interrogação. A gente sempre escuta que vai tirar a educação física da rede estadual, vai tirar isso, vai tirar aquilo, enfim. E nós não temos uma entidade que nos protege, na verdade, nós temos sim a entidade, o CREF, mas acho que deixa um pouco a desejar nesse sentido. E também pessoas que tá ali por estar, né, cara? Não tem aquele prazer de ensinar, né? A pessoa, eu fico muito triste quando às vezes eu pergunto para o aluno, o que você fazia em tal lugar? Lá só rolava a bola e já era. Eu falo, é tão gostoso você ensinar, cara, é tão bom você ensinar, porque você vê quando a criança aprende, você fala, ele aprendeu comigo, entendeu? Então isso aí é muito gostoso e prazeroso para a gente que é professor de educação física. Pior que tem muitos, né? A gente que acompanha aí há muitos anos, aí tem muitos que é só para assinar ponto mesmo. Mas, Biro, é o seguinte, nós estamos chegando aí quase uma hora de bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado. A gente também que acompanha o esporte na cidade sabe das pessoas que realmente se preocupam, né, com o crescimento do nosso esporte. E por isso nós fizemos questão aí de trazer você aí para bater um papo com a gente. A gente agradece mesmo pela participação, viu, Biro? E numa próxima aí a gente volta a conversar, se Deus quiser, depois do coronavírus aí, né? Cícero,
Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar de esporte, a gente que ama esporte, é sempre gostoso falar, e ainda mais de esporte da nossa cidade, né, cara, que a gente queria que fosse, a gente queria que a cidade nossa fosse aqui um núcleo da região esportivo, né, tivesse uma visão, assim, maior pelo esporte. A gente tem hoje o nosso vôlei, mas, enfim, eu sou um cara que eu sempre falo que vão falar, o vôlei, não me interessa, mas pelo menos está aparecendo e Itapetininga está sendo bem vista. Lógico que a gente queria que tivesse o futebol também, tivesse o basquetebol, tivesse o handball, tivesse, enfim, para disputar em alto nível, né, cara? Isso é bacana para a nossa cidade. Infelizmente, isso aí não acontece. Mas eu sou um cara que eu sempre falo que um dia isso aí vai acontecer. Espero que tenham pessoas aí capacitadas à frente do esporte para reerguer o esporte da nossa cidade. A gente sabe que o esporte aqui em Itapetininga, as pessoas aqui são carentes de esporte. A gente vê aí o vôlei, todo jogo aí é lotado. A gente vê aí Copa TV tem qualquer jogo aí lotado, entendeu? Copa Record, todo o ginásio lotado, porque Itapetininga gosta disso, Itapetininga gosta do esporte, gosta de respirar o esporte. Infelizmente, hoje nós só temos o vôlei, mas espero que as coisas aconteçam, as coisas melhorem, para a gente voltar a ter o assunto de segunda-feira, de quinta-feira, que era aqueles assuntos que tinha antigamente, né? Na verdade, a minha opinião, né, é minha. Há muito tempo que no esporte de Itapetininga, sempre nós dependemos do poder público. Infelizmente, para crescer, tem que funcionar o poder público. E, infelizmente, também, as pessoas que ocupam certos cargos não são do ramo. Então, é isso que nós vamos aí sempre sonhando com alguma coisa para o futuro. E, se Deus quiser, deve melhorar para o futuro, que coloquem pessoas do ramo nos seus devidos lugares, para que venha funcionar o esporte de modo geral. Não é só aquele que é para assinar o ponto e para engordar a conta bancária, não. É aquele tipo você, tipo Donizete, tipo Jacozinho, pessoas que fazem as coisas com amor mesmo, realmente. Se Deus quiser, nós vamos ter ainda, vamos viver para ver ainda uma pessoa que realmente tenha capacidade para ocupar algum cargo. Grande abraço, Biro. Foi legal lembrar aquele tempo do DERAC de 2002, né? Nós saímos juntos aí pelo interior, com muitos jogos bacanas, muitos jogos bons. Tem pessoas pensando aqui, pedindo uma entrevista com o Adilson Ramos, porque nós citamos o nome dele no início, né? Tem gente aqui pedindo. Nós vamos pedir com o Adilson. Seria bacana. Seria legal. O Adilson deve estar cheio de assunto para falar lá. Muito bacana, muito bacana. Cícero, eu que agradeço, obrigado mesmo. Deus te ouça, tudo que você falou aí, tomara que seja assim mesmo. Obrigado mesmo pelo convite aí novamente falando. Tomara que tenham pessoas aí da área tomando conta do nosso esporte, tomara que sejam pessoas capacitadas e pessoas que gostem do esporte geral, né? Não puxe sardinha para um nem para outro, que a gente torça para o esporte de Itapetininga crescer. Valeu, grande abraço, Biro, até a próxima, né? Eu que agradeço, um grande abraço, obrigado por todo mundo aí, obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.